Quero saudar os amados irmãos na graça, na misericórdia e no amor do Senhor Jesus. Quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para a exposição da palavra de Deus nessa nossa reunião de oração e de estudo. Antes de ler o texto sagrado, eu quero orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui para falar do teu amor e da tua verdade. Muito obrigado a Deus pela palavra que tu colocaste no meu coração. Que eu faça essa exposição da tua palavra, Senhor, sendo guiado pelo teu Santo Espírito, e que a tua palavra nos ajude, nos abençoe, nos dê direção. Nós te oramos pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, o livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30, Nova Almeida Atualizada. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimados pelos adversários, pois o que para eles é a prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo de contínuo a ter. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, estamos chegando ao final do capítulo 1, e eu escolhi como tema desta carta o progresso do Evangelho. E como tema de hoje, o texto do verso 27, a frase, lutando juntos pela fé. Bem, eu quero trazer a introdução da nossa exposição bíblica. O verso de número 27, vamos tratar dele para vocês. Também vamos falar sobre o verso de número 28 e o de número 30. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E a nível de introdução, o verso de número 27, eu teria a frase: vivam de modo digno do Evangelho. A nossa exposição bíblica não estamos aqui estudando de uma forma mais profunda a teologia sobre o texto, mas eu estou fazendo uma mesclagem também com devocional para você ficar atento a tudo que a palavra de Deus fala. Meus queridos, você sabe o que é viver de modo digno? Você sabe? Do Evangelho de Cristo? Você sabe o que é viver de modo digno no Evangelho de Cristo? Bem, a resposta objetiva no próprio verso está, abre aspas, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, fecha aspas. Amado, como seria bom que os cristãos vivessem neste propósito de ter uma vida de modo digna. Como seria gostoso deixar, amados, manifestar na sua vida os desejos puros de não valorizar o fútil, se valoriza demais a futilidade da vida, ao invés dos valores
arraigados da fé. As coisas fúteis são coisas mortas, como exemplo, pagar certo valor para assistir algum tipo de entretenimento mundano a respeito do exercitar as atividades da vida cristã. Então, é uma troca de valores. Como participar, indo ou contribuindo com a igreja, evangelização e missão, que devem ser, amados, as atividades reais dos cristãos em detrimento dessas coisas, entre aspas, lícitas. Um desportista crente, entre aspas, ele, ao assistir uma luta de MMA, pagando muito caro o bilhete nos Estados Unidos, ele vibrou ali quando o desafeto dele, da forma sórdida, daquela programação sórdida, acertou um nocaute, assassinando o seu rival. Fica difícil o cristão estar ali vibrando. O cabo caído morto e o cristão vibrando, né? Fica triste. Ele certamente não teria a mínima noção do que é viver de modo digno. Anunciando o evangelho da salvação, o crente não pode ter nem compactuar com nenhum tipo de futilidade. O crente deveria pensar duas vezes. Por que os insucessos? Por que a falta de crescimento? Por que vida motivada? Por que vida de sucesso na fé cristã? Porque a gente tira o melhor que a gente tem para a futilidade. Em segundo lugar, eu vou ver aí o verso 28. Prova evidente de perdição. Né? O crente diferente do descrente, que se acha importante e que nada nesta vida pode intimidá-lo, é o descrente. Por achar-se melhor e mais poderoso do que os outros, é assim que as pessoas agem neste mundo. Portanto, o crente, na recomendação de Paulo, que creu em Jesus Cristo, não tem de que ser intimidado. O crente não tem de que ser intimidado. Mas, pelo contrário, ele deve exercitar a salvação eterna e o pregado evangelho é um fator de salvação para o perdido pecador. É assim que o crente deve fazer. Porque o descrente é totalmente ignorante a respeito da vida eterna e precisa ser alcançado pelo evangelho para ser despertado, para mudar a sua vida e se transformar numa nova criatura. É isso que o evangelho faz na vida do homem pecador. Em terceiro lugar, eu quero ver o verso de número 29. Vocês, olha bem, que coisa, né? Só na fé. Vocês receberam a graça de sofrer. Dá para entender? Só o cristão sabe disso, né? O salvo em Jesus Cristo pode ter a dimensão da nova vida, uma promessa do Senhor Jesus para o restabelecimento da glória de Deus na vida do homem, né? O homem que rejeitou Deus da criação, ele, ao crer hoje, ele recebe muito mais do que perdeu, porque a rejeição do homem trouxe consequências, inclusive o sofrimento que o Filho de Deus não ficou de fora, né? Quando esteve aqui, o Filho de Deus, ele sofreu, morreu, martirizado na cruz do Calvário. E quando ele esteve aqui, ele disse as seguintes palavras no livro de João, capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas
para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eita, que coisa fantástica, né? Então ele pede que ele tenha coragem, porque ele venceu o mundo e nós vencemos também com Jesus Cristo, né? Porque, amados, o crente traz as mazelas do sofrimento desta criação e traz também a vida nova em Jesus Cristo, que foi preparada para ele. Não vamos fugir nunca das perseguições. É a única maneira que o inimigo tem assim para tentar atingir ao crente. Mas o crente precisa estar preparado, como diz alguém, tirar de letra essas questões, porque Deus está com ele e um dia tudo isso vai se acabar. O crente tem que ser firmado. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 27, vivam de modo digno o Evangelho. Viva de modo digno o Evangelho. Olha, o Evangelho foi deixado por Jesus Cristo, amados, com a missão da igreja anunciar o reino de Deus para alcançar os pecadores. A recomendação de Paulo aos Filipenses, queridos, para todos estarem preparados para entrar nessa luta da batalha espiritual, da vitória do bem sobre o mal, do perdão sobre o pecado. Olha, o destaque para a luta vem de forma exortativa para a igreja estar sempre atenta para não parar de evangelizar a respeito da salvação. Olha o que é que Judas diz, verso de número 3, amados, abre aspas, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, fecha aspas. O apóstolo aqui chama atenção para a luta comum pela fé na batalha espiritual. Precisamos servir a Deus. Amados, o crente não tem como fugir da trincheira da evangelização, pois todos os crentes são evangelistas. Todos receberam a fé, receberam dons espirituais de Deus para se colocar na missão de evangelizar os pecadores. O crente não deve se omitir na evangelização, pois esta é a única maneira de se chegar aos pecadores e anunciar o evangelho da salvação para que o homem seja livrado das agruras, da escravidão, do pecado e pior, da morte eterna. Tudo isso ele se livra quando ele ouve o evangelho, quando ele crê, amados, quando o evangelista leva o evangelho, o poder de Deus, amados, o Espírito Santo de Deus age nas pessoas de forma poderosa, tanto na vida de quem está pregando, como na vida de quem está ouvindo, e aí vem naturalmente a transformação da vida das pessoas, e elas passam a ser novas criaturas para viver agora um exemplo de vida digna, uma vida de dignidade humana e espiritual. É isso que a palavra de Deus está falando para mim e para você. O Evangelho é o responsável por despertar o homem em nova criatura, para ter um padrão elevado da qualidade de vida que ele precisa ter para viver, amado, uma qualidade de vida neste mundo, não é? Para saber com sabedoria desprezar os pecados, os desejos mundanos da escravidão do pecado e assim fazer desaparecer nele a natureza humana do pecado. O viver de modo digno
vai além das vontades próprias humanas e vem da ação espiritual de Deus para dentro do coração do homem, para ele poder agir como no Espírito Santo de Deus e poder desfrutar de uma vida saudável dentro da vontade de Deus e alcançar assim os objetivos que Deus tem para a vida dele. Olha, a qualidade de vida cristã vem do seu empenho na devoção da palavra, da devoção do estudo da palavra de Deus, do empenho na devoção da palavra e também no estudo, na vida de um intenso relacionamento através da oração, entrando na sala do trono de Deus e poder compartilhar de uma comunhão com os santos para ter uma vida de adoração a Deus. Portanto, é isso, viver de modo digno. Em segundo lugar, o verso de número 28, prova evidente de perdição. O que está perdido, está perdido. Os descrentes, eu digo sempre, são como um barco perdido e bem carregado. Ele não tem nenhuma atração que não seja ele mesmo. Ele só pensa nele, tudo que ele faz está dentro do alcance dos seus desejos. Infelizmente, o pecado é o inimigo que cega o seu entendimento para não enxergar que existe algo maior do que ele, que o livra dos resultados das escolhas humanas e materiais desta vida. O descrente tem um coração endurecido pelo pecado, que não tem nenhum sentimento que não seja o sentimento próprio para fazer os seus desejos que vêm dos seus atos, das ações, quer seja boa ou ruim. Queridos, o que ele vem a fazer, os desejos do seu coração. O homem descrente, ao permanecer na escuridão da vida e dê ouvido à voz do Evangelho, olha, ele não mais continuará nas trevas, porque ao ouvir o Evangelho e entregar sua vida a Jesus, ele passará a ser livrado da morte eterna e a ter esperança e aqui também buscar uma vida com Deus. Olha, o inimigo sempre agiu desde o início de tudo. Na época de Paulo, mais enfurecido porque o Evangelho vinha se expandindo em todo o mundo, amados, as ações do mal sobre os seus adeptos se intensificaram de forma muito grande, manifestando assim que o perdido, amados, é perdido. O perdido é perdido, não tem como escapar do juízo final do Senhor Jesus Cristo. E Paulo alertava os crentes quanto à ação do inimigo, era o que se esperava deles, amados, que estão no mal, fazendo o mal, praticando o mal. Cabe aos crentes entender que se estão sendo perseguidos com tanta malignidade é porque o mal não deseja ver o bem prosperar, a vida, o homem abrir o seu coração para Jesus, entregar sua vida a Jesus, e o bem verdadeiro de Deus é aquele que transforma o homem em uma nova criatura, consciente da escolha divina que lhe alcançou, e agora ele pode descansar e agir no amor do Senhor Jesus Cristo para vencer todo tipo de maldade que vem pela frente, porque o bem é quem vence o mal. O inimigo é mau e o desejo dele é destruir o Evangelho do Senhor Jesus, custe o que custar. É isso que ele procura fazer.
amados. A orientação de Paulo aos crentes filipenses que creram em Jesus Cristo e foram salvos. Era uma alegria muito grande, amados. Era para não dar lugar ao mal, ao inimigo, e resistir com toda a tranquilidade, que nada irá tirar deles a paz que Deus tem no coração deles. Olha, o mal não vence o mal. Quem vence o mal é o bem. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 21, abre aspas, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso aí, fantástico, né? Essa é a arma do crente, o bem. O inimigo não tem a mínima possibilidade de vencer um salvo. Ele pode até perseguir os crentes fiéis, mas nunca logrará êxito contra eles, pois eles têm o que é mais importante: os crentes são vitoriosos, amados, eles têm a salvação eterna, eles sabem de toda a realidade do seu presente e do seu futuro. E por último, em terceiro e último lugar, vocês receberam a graça de sofrer, verso de número 29. No Brasil, dificilmente o crente pode pensar em passar por sofrimento na vida cristã, não é? É assim que o crente pensa, né? Certo? No país não existe perseguição religiosa, não existe aqui no Brasil. Para muitos, ser cristão aqui é estar imunizado a qualquer tipo de sofrimento, de perseguição, né? Nem pensar aqui no Brasil em perseguição, né? Mas o que Paulo fala sobre o assunto, meus queridos, ao seu filho na fé, Timóteo, está lá em 2 Timóteo 3:12, olha o que diz a palavra, abre aspas, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí, Timóteo, se sustenta aí, faz o bem, vença o mal com o bem, com a palavra de Deus, com o evangelho da salvação. Amados, as perseguições têm muitas faces diferentes. Ela pode ser agressiva, ameaçadora, até mesmo da morte, mas pode ser a perseguição menos agressiva, aquelas não só pessoais, mas coletiva. A perseguição existe de uma forma, nunca deixou de existir. O Brasil não é um país que tenha perseguição assim mais feroz, direta, mas tem perseguição, né? Principalmente as pessoais. Olha, hoje as mensagens são direcionadas às pessoas e muitos são os textos que falam sobre o convite de Jesus Cristo como solução para os que ouvem a sua palavra e têm aliviado os seus cansaços, né? Que tem alentado, alegrado os tristes, que tem cura para os enfermos e resolve todos os problemas. Preste atenção. Olha, meus queridos, na imaginação das pessoas são que quem segue a Jesus Cristo não existe sofrimento algum e é muito bom segui-lo. Mesmo, meus queridos, essa mensagem as pessoas não têm acenado, né, para Jesus Cristo. As pessoas não têm vindo ao encontro de Jesus, mesmo ele tirando o cansaço, tirando a tristeza, né, as pessoas não têm seguido. Agora, irmãos, meus queridos, imagine aí, né, se a mensagem fosse assim: venha e vocês terão sofrimento. Quem é que vai, né? Pois é, venha que a sua tristeza vira alegria, não é? Venha que tem sofrimento, ok? Venha que você pode ser perseguido. Quem é que iria? Se ele não vem, meus queridos, quando eles têm sofrimento. Olha, venha que você pode morrer. Aí ninguém vai. Mas essa é a realidade e com certeza
ficaria, amados, mais difícil para seguir Jesus Cristo ou não? Olha, mas a palavra de Deus deixa isso muito claro lá em 2 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 9, abre aspas, resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais a você. Portanto, não há como ignorar os desafios da fé, não há como ignorar. O crente leva, que tem uma vida de compromisso com Deus, como Paulo tinha, que recomendou a seu filho na fé, no seu ministério, lá em 2 Timóteo 2 e 3, ele disse, abre aspas, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. É a realidade da vida cristã. Mas o crente, obstante todas as coisas, ele é uma pessoa feliz, abençoada, com os pés no chão. Ele sabe o que ele quer e ele sabe o que vai acontecer. É isso, amados. Existe um ditado popular que diz, quem não pode com o pote, não pega na rodia. Eu conheço isso aí desde menino, né? Pois bem, não pega na rodia de jeito nenhum. Olha, a vida cristã traz compromissos, como seguir a Jesus Cristo, quando atende a sua convocação. Ele falou para uma multidão, olha o que foi que Jesus Cristo falou para uma multidão e disse lá em Marcos 8,34, estão então convocando a multidão, abre aspas, então convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, palavra do Senhor Jesus, fecha aspas. Olha, ninguém, muitos, aliás, não dão a mínima importância ao compromisso com o Senhor Jesus Cristo para viver uma vida nova e atender à vontade de Deus. Infelizmente, amados, sem pagar, os seguidores não estarão dispostos a pagar o preço, amados, da missão. É preciso pagar esse preço. Ela continuará incipiente, um número grande de cristãos no mundo, hoje chega a 33%, claro, nem todos são, né? As estatísticas. E no Brasil, há quem diga que 90% são cristãos no Brasil, certo? E essa minoriazinha de 10% está aí azucrinando e perturbando os 90%, né? Estamos vendo aí. Ontem o presidente da República disse na ONU que o Brasil é um país cristão. Pois é, 90% de cristãos no Brasil, mas as minorias aí complica a situação, não é? Infelizmente, amado, infelizmente, tirando assim, amados, as discrepâncias dessas estatísticas que eu estou apresentando a vocês, muitos não vão à luta, como se estivesse satisfeito o homem, até mesmo cristão, como a si mesmo. Por isso que Paulo alerta, e eu quero concluir, amados, com essa palavra aqui. Paulo diz lá em Efésios 6,6, abre aspas, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Jesus Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meus queridos, é a palavra de Deus que está chamando a sua atenção. Viver de modo digno, não ignorar o sofrimento. E o perdido está perdido, né? Ele não creu, e quem não crê, quem morrer na incredulidade, amados, vai amargar o fim triste da morte eterna. E eu quero concluir com a seguinte ilustração do tesouro de ilustração. Conta
um residente em Bombaí, que junto da janela da sua casa, um bando de corvos estavam ali. E de repente ele abriu e viu lá numa árvore que ele não podia como subir naquela árvore. Lá no topo da árvore estava um corvo se batendo, enganchado, e passou ali um dia, 2 dias enganchado e não conseguiu. Ninguém teve como tirar aquele corvo de lá. E ele se bateu até morrer. Queridos, quem vive no pecado, com certeza, amados, não tem esforço nenhum humano que resolva ele. Não há como dar a solução para a vida dele. Eu diria para você, meus queridos, abra o coração para servir a Deus, entregar o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas que se encontram na perdição abram o seu coração e creia em Jesus Cristo para ser uma nova criatura, para ser alguém feliz nesta terra e ansioso pela glória de Deus para a felicidade eterna. Que Deus te abençoe.